Olá, olá. Estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo com Tuca Munhoz. E hoje com a nossa convidada, vamos ver ela entrar aqui, Cláudia Vidigal. Atividade física. É uma pessoa... Oi, Claudinha. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Prazer estar com você. Igualmente. Isso. Ia falar para você abaixar um pouquinho a câmera para ficar mais focada. Então, estava aqui dizendo para o nosso público que vamos conversar um pouco hoje sobre atividade física, pessoas com deficiência em atividade física, mas vamos bater um papo bem aberto e a Cláudia vai nos contar um pouquinho da história dela e, enfim, vai ser um papo muito agradável. A Cláudia é uma pessoa muito simpática, mas só fica me falando o tempo todo que está nervosa, que está tensa, mas vai dar tudo certo. Eu sou Tuca Munhoz, um homem branco, olhos claros, cabelo raspado, bigode azul. Muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Meu nome é Cláudia, como o Tuca já falou. Eu tenho os cabelos loiro mechado, olhos azuis, tenho a pele clara, estou com uma blusa cinza e estou com um vídeo meio ruinzinho porque eu tive que mudar de sala. Claudinha, sua voz está muito baixa. Se você puder aumentar o volume ou se aproximar um pouco, não sei. Talvez eu tenha que me aproximar. Ou falar mais Melhor. alto, porque minha voz é Melhor. baixa também. Uhum. Tá, Tá bom. eu vou, se ficar baixinho de novo, eu te alerto. Tá Tá bem. bom? Ok. Então, Claudinha, vamos bater um papo bem agradável. É o seguinte, eu gostaria primeiramente de que você me contasse um pouquinho da sua história. A gente comentou, enquanto a gente estava pensando no roteiro desse programa, a gente comentou como nossas experiências enquanto pessoas com deficiência são diferentes, né? Eu, por exemplo, tive poliomielite ainda quando bebê. Então, eu não tenho outra experiência na vida senão ser uma pessoa com deficiência. Já com você é diferente, não? Sim. Sim, eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 28 anos. Eu estava também. Bom, após? Tá melhor. Ah, eu estava voltando do Rio de Janeiro, estava dormindo com o cinto de segurança e com o banco reclinado. E aí o meu ex-namorado, que estava dirigindo, capotou o carro quando a gente já estava chegando em São Paulo. E quando eu acordei no hospital, eu já estava tetraplégica. Eu tive uma lesão cervical bem alta, né, e tive, assim, num primeiro momento, eu não dei um estado de choque, né? Pensar que eu não poderia mexer mais nada. E como é que foi? Assim, depois disso, quanto tempo demorou para você voltar à sua rotina, voltar a ter as suas atividades, enfim? Foi um processo longo ou foi mais rápido? Conta um pouco isso para a gente. Então, não, voltar minhas atividades normais, nunca mais, né? Porque eu passei a usar cadeira de rodas e eu trabalhava no Ministério Público e eu fui obrigada na época a me aposentar porque a minha lesão era muito grave. E eu fiquei 4 meses e meio internada no Hospital das Clínicas. Eu tive 5 paradas respiratórias, 1 mês na UTI, entubada, né? Então, até eu voltar, aí eu perdi completamente a voz, além de tudo, né, de toda a lesão. Eu tinha os cabelos compridos, assim, e na época eu fui obrigada a raspar para colocar uma tração, porque primeiro eu fui socorrida num hospital que não tinha recurso, lá em Bom Sucesso, Guarulhos. Até eu chegar no Hospital das Clínicas, passei por um outro hospital que não puderam me operar,
e aí eu fui para o Hospital das Clínicas, fiquei lá, cheguei no dia que eram feitas as cirurgias ortopédicas, do meu caso, né? Então, eu tive que esperar, demorou 13 dias para operar. E com isso, a minha lesão foi agravada. E poderia, pelo menos, estar mexendo, sei lá, algum braço a mais forte, porque na época eu perdi todos os movimentos do peito para baixo e eu não conseguia nem mexer os braços. Só o braço direito, que eu ia como câmera lenta, sabe? Sim, foi um choque. Mas quando eu te pergunto assim de voltar a uma vida normal, não necessariamente trabalhar e tal, mas ter uma rotina diária no qual digamos assim, a deficiência já não é o ator principal, digamos assim, a lesão já não é o ator principal. Quando você já começa a tocar a vida e, enfim, Uhum. procurar as coisas que te interessam e tudo mais. Sim, sim. Eu fazia faculdade de Direito na época, eu estava no segundo ano. E aí eu demorei 2 anos para conseguir voltar, né, para a faculdade, para adaptar tudo, porque no começo da minha lesão, eu tinha muita. Eu desmaiava, né? Quando me colocava sentada, eu desmaiava, a minha pressão caía muito. Então, até o corpo poder acostumar com tudo isso, eu poder ir para a faculdade, demorou 2 anos. Uhum. E aí eu terminei a faculdade e fiz a prova da OAB, mas eu não habilitei porque eu sou aposentada por invalidez, né? E na época, e até hoje, quem aposenta não pode trabalhar por invalidez, né? Teria que abrir Uhum. mão do meu. Mas no momento eu estou bem assim, adaptada, né? E aí eu fiz uns estágios na área de direito, tudo. E 2001, isso foi em 94, 7 anos depois, eu consegui a conquista de voltar a dirigir. E isso foi um marco bem grande para mim, porque passei a ter liberdade para poder sair, não ficar dependendo de pessoas que viessem me buscar de táxi, porque não é fácil. Você bem entende como o transporte público não funciona para nós, né? E táxi também é muito caro. Na época, eu era tão ingênua que uma vez um táxi cobrou para levar minha cadeira de rodas, como se fosse uma mala. Então, isso até hoje o pessoal fala, meu Deus, total inexperiência. Minha e dele também, né? É interessante isso que você coloca, Cláudia, que enfim, não estava no nosso script, mas é uma coisa bem interessante, não deixa de ser, que é o custo da deficiência, né? Uhum, O custo financeiro mesmo da deficiência, porque nós acabamos tendo despesas que uma pessoa sem deficiência não tem, com né? Eu certeza. acho que isso é uma coisa que tem que ser considerada, né? Uhum, Quando se pensa, por exemplo, nas políticas públicas de direitos das pessoas com deficiência, uhum, então acho que isso tem que ser considerado também, sim, sim. né? Quem aposenta pelo INSS acaba recebendo uma porcentagem a mais por conta de que a gente acaba dependendo de pessoas para cuidar da gente, né? O meu caso é bem grave, eu não consigo nem sair da cama sozinha, mas no, no serviço público não teve isso. É 25% a mais, é isso? Isso. Mas eu entrei com esse recurso e eles negaram porque não abrange o poder público, né? É, já é alguma coisa, né? Sim, Mas em muitas situações é insuficiente, né? sim, É com insuficiente. certeza. E Principalmente, né? desculpa. Por favor, você que é a Não, eu ia entrevistada. já meio que voltar para o outro assunto dos esportes, mas pode terminar. Não, mas principalmente para quem depende de cuidadores e tal, né? Que isso é muito caro, né? É Muito, muito caro, né? absurdamente, Uhum. absurdamente. Então, e outra coisa que eu nunca parei de fazer, era uma coisa que eu não fazia,
fazer fisioterapia. Então, na época, até hoje eu paro. São 31 anos de lesão e eu continuo fazendo fisioterapia. Só que agora eu passei a fazer também condicionamento físico. E eu ia para a fisioterapia como se eu estivesse indo para uma academia. Para não ficar uma coisa chata, né? Porque depender dos exercícios para poder manutenção do corpo por tanto tempo, não é fácil. Tem pessoas que desistem, vão atrofiando, mas eu sempre quis manter o corpo, não por causa também de beleza, estética, nada disso, mas por causa de saúde mesmo. Eu sempre vejo os seus posts no Instagram, né? Recomendo que sigam a Cláudia, né? É muito interessante, ela sempre coloca posts, vídeos e tal de treinamento, né? Como é que é a sua rotina de treinamento, Cláudia? É, agora eu estou me preparando para um campeonato do Hyrox, que é uma modalidade tipo um CrossFit. É uma corrida, para numa estação, faz um exercício, volta para a corrida, né? E não tem um tempo assim para você terminar. E é bem puxado. E Corrida de cadeira de rodas, a mas, gente vai tocar a cadeira mas de como rodas. é? É na rua? É numa Não, pista? não. Não, é sempre, geralmente, né, aqui no Brasil, vai ser lá no Anhembi, agora dia 17 de outubro, e vai ser no Anhembi tudo pista, assim, sem ser rua, fechada. Ah, tá. Eu nunca te contei, mas sabe que eu já participei de duas corridas, com cadeira de rodas manual. Já participei de duas. Uma foi, acho que chama Sargento Gonzaguinha, que é da Academia de Esportes da Polícia Militar, que promove corridas, e não é só para pessoas com deficiência, todo mundo pode participar. Uhum. E outra foi do Instituto Olga Cos. Uhum. E eu tenho orgulho de dizer que nas duas eu cheguei em último lugar. Mas chegou, né? Cheguei, Então, cheguei. eu, claro que quem não quer chegar em primeiro lugar? Mas só de eu estar lá participando, para mim já é uma grande vitória. Sim, Porque mas numa eu achei pessoa. ótimo poder participar e não me importei de chegar em último lugar, não. Eu adorei, adorei. É, eu fiz uma prova teste e não me saí muito bem, mas isso foi uns 2 meses. Agora, nesse próximo sábado, eu vou ter mais uma prova. Eu espero, estou preparando. E não é fácil, porque é bem pesado, né? Bem puxado. O que E, você faz, voltando um pouquinho, é fisioterapia ou é atividade física? não, então, aí eu faço 1 hora de fisioterapia, onde eles, né, fazem toda a parte, fico em pé, porque eu tenho, como a gente tem problema de osteoporose, então precisa ficar em pé, eu ando numa esteira adaptada para poder fazer esse tropismo de não atrofiar muito, né? E aí eu passei, assim, tudo começou porque eu engordei um pouco demais e aí eu precisava emagrecer, porque eu não estava mal conseguindo tocar a cadeira. E aí eu pedi para me colocarem no condicionamento físico. Aí eu pedi para aumentar a carga do condicionamento físico, aumentei. E aí o nosso treinador da onde eu faço fisioterapia, posso falar? Não acreditando, ele me convidou para essa prova do Aerox. Ele falou, hoje nós vamos fazer um exercício diferente, uma modalidade que está vindo para o Brasil. E eu gostei, nossa, eu adorei. Eu falei, é isso mesmo que eu senti que eu tinha que participar daquilo, né? E é bem dinâmico, bem dinâmico. E aí eu comecei a me sentir bem, consegui, ainda não cheguei no ponto ideal do meu peso, mas emagreci bastante, quase 8 quilos, então, e quero continuar assim. E me apaixonei por essa prova, quero continuar, né? Depois desse, eu não sei como vai ser o meu desempenho, mas essa prova, ela tem no mundo inteiro. Então, por exemplo, se eu for bem
e quiser participar em Paris, posso ir, sabe, no Rio de Janeiro. Está tendo já quase no mundo inteiro. Espero que possa, espero que consiga, vai ser ótimo. Não, e é interessante que aqui no Brasil, pessoas assim, ditas normais e os PCDs vão participar ao mesmo tempo. E aqui no Brasil vai ser o primeiro lugar que tem mais competidores PCDs no mundo inteiro. É? Que interessante. Que interessante. Me avisa, é 17 de outubro e é aberto ao público, a gente pode ir assistir? É aberto ao público, porém tem um pequeno ingresso. Bom, mas de qualquer forma, fica o convite aqui, né? Sim, depois a gente posta mais, quando chegar mais perto, para avisar as pessoas, de repente, a gente consegue uma torcida para você. Obrigada. Mas me diga uma coisa, Cláudia. Quando eu vi você, as primeiras vezes que eu vi você, os vídeos que você posta treinando e tal, eu achei que você estava treinando numa academia comum, né? Mas não é, você não treina numa academia comum, né? É num local especializado de atendimento às pessoas com deficiência, é isso? Sim, é isso mesmo. É um local próprio que tem profissionais treinados para atender nosso tipo de deficiência. Mas você já pensou em treinar numa academia comum também? Porque alguns exercícios são meio que para todo mundo, né? Que eu vejo lá você fazendo e tal. Sim, mas assim, locais públicos. Eu até andei pesquisando a respeito para saber se existiam, mas são lugares bem longe de casa e são muito poucos, pelo que eu pesquisei ainda hoje, né? Para te dizer, deixa eu até anotei aqui, só um segundo, sabe? Que é o parque, o trote, que fica lá na Zona Norte. Mas também eu não tive oportunidade de ir até lá. Então, eles oferecem uma academia específica para PCDs. Depois tem uma outra que eu vi no Centro Esportivo Tietê, que existe equipamento destinado a PCD. Diz que era a primeira assim, do Brasil, mas também... Mas e uma academia comum dessas que tem em todo lugar? Eu já estive participando, já fiz numa academia comum aqui em São Paulo, que era dentro de um shopping, mas a gente precisa pagar um personal. Além da academia, você tem que pagar uma pessoa que fique exclusivo para você, porque é direcionado. Aqueles professores que ficam lá rodando, eles atendem um monte de gente. Eu preciso que adapte a minha mão no aparelho com uma luva, que chama uma garra, e você vai puxar o aparelho e vai puxar assim. Eu evolui bastante, né? E por isso que eu continuo, porque fez bastante diferença na minha força, resistência, na disposição para enfrentar as coisas do dia. E é muito bom, mas, porém, contudo, não é para todo mundo. Isso que eu te perguntei agora sobre academia comum e esse local que você treina, né? Tem a questão também do custo, que é um custo bem diferenciado, não? Sim. Entre o que, né? Sim, porque eles têm que também comprar uns aparelhos mais alguns não, alguns são totalmente iguais, né, das academias, mas tem um que eles têm que fazer adaptação e o profissional é pago e ele tem que ficar aquela hora exclusiva. Por exemplo, no meu caso, que sou tetraplégica, uma lesão bem alta, eu não consigo chegar lá e puxar um aparelho, ir por uma bicicleta. Eu tenho que ser colocada. Então, isso gera um custo alto, infelizmente, porque eu gostaria, né, que todo mundo pudesse fazer isso. Pois é, aí que está o X da questão, porque, infelizmente, nessa situação, são poucas as pessoas que podem, então,
treinar, né? Pessoas com deficiência. Uma que são pouquíssimos locais, né? Esses que você citou e esse mais que você frequenta. Então, pelo jeito, a gente tem apenas 3 locais. Deve ter mais algum outro aí por Deve aí, ter. né? Mas Existe é também, muito pouco, existe né? também associações, né, desportivas, tudo, mas aí é mais voltado para, como fala? Competições, né? E, Uhum. por exemplo, a pessoa precisa fazer um exercício para fortalecer o braço, não precisa necessariamente competir, que é o que eu Sim, fazia, né? Eu sim. fazia fortalecimento de braço para poder conseguir me transferir para o carro melhor, adquirir força, mas nunca quis competir. É, Surgiu a oportunidade de a grande natação. maioria, a grande maioria das pessoas que frequenta a academia não quer competir, quer só manter Sim, uma atividade física, ter boa saúde e tal, né? Não é para competir, né? aham. E Então a gente mesmo, vê, inclusive, que lá no Centro Paralímpico, por exemplo, é mais voltado para competição, né? E sim, não só e, para manutenção da saúde, né? é, e também, Tuca, não tem lugar, espaço para tanta gente. Infelizmente, são espaços que, sim, até esses públicos, né? Eles até conseguem colocar algumas pessoas a mais, por exemplo, agora está tendo um campeonato de rugby, muito legal, mas não é para todo mundo, né? Tem lá o time, eles não sei como funciona exatamente, mas eu sei que você tem que esperar alguém sair para você poder entrar, que foi um exercício que eu fiz também, e eu tive que aguardar 1 ano e meio para chegar a minha Então, vez. esses bate-papos que eu tenho feito, Cláudia, com pessoas assim que têm coisas importantes para nos trazer, tem também como objetivo eu subsidiar a minha candidatura e a minha plataforma, minha candidatura a deputado estadual, porque eu quero fortalecer esse tipo de coisa. Eu quero que as pessoas com deficiência tenham mais oportunidades, mais e melhores oportunidades. Uhum, Então, a gente pensar em ter mais academias públicas, com qualidade, com profissionais qualificados, seria uhum, muito útil, né? Porque nós sim, temos pessoas com deficiência na cidade inteira e também as mais diferentes deficiências, né? uhum, O verdade. seu caso é um, vai ter, enfim, diferentes deficiências. Então, é muito importante que a gente tenha políticas públicas de atividade física, não só de esporte de alto rendimento ou esporte competitivo, mas Uhum, atividade física para a manutenção da saúde. Para nós é especialmente importante. É importante para sim, todo mundo, né? Mas para verdade. nós é especialmente importante, né? Uhum, Porque até, como você falou, isso que você tem feito acaba sendo muito restrito, poucas pessoas podem, né? sim. Poucas pessoas. Uhum. E também, por exemplo, eu tive o custo da inscrição, né? Daí não é barato, não é qualquer pessoa que pode competir, né? E assim, por exemplo, tem outros esportes de corrida, de natação, tem, tem, tem um custo para tudo isso, né? Sim. Aliás, uma coisa, Cláudia, para uma pessoa fazer esse tipo de atividade e tal, né? E eu nem falo só de você, mas no caso eu vou te perguntar, você deve ter uma boa cadeira de rodas também, né? Sim, Porque ajuda, você tem mais conforto e tal. Como é que é? Você tem uma sim. boa? Como é que você fez? Sim, então, tive a oportunidade de poder comprar uma cadeira melhor. Na época o dólar estava bem mais baixo, então ficou boa. Mas hoje em dia a minha cadeira custa R$ 30.000. E ela não é das mais caras, né? Existem mais caras, assim como existem mais baratas. Mas eu quis uma que tivesse uma durabilidade melhor, que eu pudesse ajustar, porque tem ainda padrões de cadeira. Então, a pessoa tem o assento, o 40, ou 44, ou 46, quer dizer, a gente não pode padronizar pessoas.
né? Tem uma que tem um braço curto, outra tem comprido. Então, a minha é todinha ajustada do tamanho da perna, tem que ter uma almofada especial, porque a gente passa, eu praticamente passo mais de 14 horas sentada por dia. Pois Então, é. e eu já cheguei a passar 18. Como que aguenta a pele? Porque também a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando mais espina, tudo isso. Então, é um custo absurdo. Por exemplo, as cadeiras que jogam, o pessoal que joga basquete, elas não são cadeiras que você possa ficar rodando, mas eu vejo pessoas que andam com ela na rua, porque não tem condição de comprar uma especial para a competição, né? Olha, tem uma pergunta aqui, Cláudia. Os profissionais de academia estão preparados para atender pessoas com deficiência? Eu acho que ela se refere aos personagens e tal das academias. O que Poucos, você acha? poucos ainda, bem poucos. Porque é assim, onde eu faço fisioterapia e lá condicionamento físico também, eles têm dois tipos de estagiários, de educação física e da fisioterapia, né? São poucos os educadores físicos, que eles chamam de educa, que vai para essa área. Não sei se eles, pouco divulgado na escola. Uma moça disse que quase não teve divulgação na faculdade dela. E quando eles divulgam, alguns se interessam e partem para essa área. Mas acho que talvez até pela... Eu não vou saber se é verdade, mas, por exemplo, uma pessoa que se especializa em deficiente, ele tem que ir para um lugar próprio onde só atende as pessoas com deficiência. Se é pouco, como é que ele vai trabalhar? Pois é, aí é uma questão interessante, né? Porque valeria a pena algum tipo de campanha para incentivar estudantes, trabalhar junto a escolas de faculdades, né, que formam esses profissionais e campanhas de sensibilização para que as pessoas também atuassem, né, na área das pessoas com deficiência, né? Surge aí uma ideia que pode ser útil para mim no sentido de pensar uma ação enquanto parlamentar, né, de desenvolver campanhas para que profissionais se interessem por essa área, sejam estimulados para trabalhar nessa área e tenham campo de trabalho também, porque não interessa para a pessoa se formar numa área que ele não vai encontrar campo de trabalho, né? Então, uma coisa junta-se à outra. Sim, né? E assim, espaço para todos tem, né? E principalmente para uma área tão individualizada assim, que é o nosso caso, né? Eu falo que é individualizado porque é bem pequeno, comparado com as academias que estão tudo lotado, mas você quase não vê pessoas, quer dizer, de todos os meus amigos, assim, um ou dois ou três, no máximo que vão numa academia. Ou tem que pagar o profissional, ou alguns se voluntariam, que é o caso que eu já tive no passado, de uma academia que eu fui. Tinha uma pessoa muito legal e ele se voluntariava e atendia eu e uma amiga ao mesmo tempo. Mas não tinha esses equipamentos que hoje tem também. São umas luvas que a gente consegue fixar a mão para poder fazer o exercício. Então, era tudo adaptado. Enfaixava punha uma faixa, enrolava, aí a faixa soltava. Mas tudo a questão... Mas, de qualquer forma, pelo que você relata, houve uma evolução também, né? Sim, sim. Houve uma evolução, mas, como tudo, no nosso caso, né, precisa evoluir muito ainda, muito. Sim, sim. Mas eu não acho que esse ponto, né, que a gente chegou dessa evolução, dessa pequena evolução, não deve ser menosprezado, porque ela foi um passo, né? Se você diz que hoje já está um pouco melhor e tal, foi um passo importante, né?
Mas também tem o outro lado do capacitismo, que as pessoas não querem nos ver na academia, né? Porque tem um corpo todo torto, essas coisas. E isso Mas, existe, mas, será que, infelizmente. mas será que querem nos ver em algum lugar? Pois é, pois é. Mas nós estamos evoluindo, porque ninguém nem saía de casa. E agora, quantas pessoas pelas ruas, né? Ô, Cláudia, já que você tocou no assunto, eu vou perguntar: como é que você lida com o capacitismo? Quando surgem situações que você percebe que é capacitismo ou você sente em algum momento, como é que você lida com isso? Então, eu já chorei, né? Logo no início da lesão, por exemplo, uma vez eu sempre dou esse exemplo. Eu fui numa missa e estava lá todo mundo em pé e eu pedi para a moça se afastar, que eu estava bem diferente, eu queria enxergar. Ela falou assim para mim: você está aí sentada nessa cadeira, como querendo dizer, você está aí confortável e está reclamando? Nossa, naquela época eu desabei de chorar. E agora não, agora eu me imponho, eu não deixo ninguém ficar me pisando, sabe? Porque se a gente não fizer isso, nada vai mudar. Então, eu me coloco. Eu falo, eu não sou pior que ninguém. Não sou melhor, mas também não sou pior. E todo mundo tem que pensar que, por exemplo, você nasceu assim. Eu não nasci assim. Qualquer um pode ficar. E, Cláudia, me fala uma coisa mais, por favor. Você tem um projeto com a nossa amiga Cândida, né? Sim, Como é o nome do projeto? Tetras Experiência. E esse projeto é voltado para quê? O que que vocês fazem? O que que vocês têm desenvolvido? Então, eu e a Cândida, somos duas mulheres tetraplégicas fortes que queremos colaborar com a mudança do mundo, né, também. E a gente faz palestra nas escolas, em hospitais, uma forma de ensinar os como você cuida de uma pessoa, né? Não é cuidar, mas como você atende uma pessoa. E também no nosso Instagram, que chama Tetras Experience, e aí também tem o site tetraslife.com.br. A gente conta a nossa experiência. Por exemplo, eu voltei a dirigir. Muitas pessoas não pensam, nossa, ela dirige? Como? Se ela nem sai da cama. Fica até meio. Eu brinco com tudo, sabe, Toca? Porque como que a pessoa não sai da cama e vai lá e dirige? Então eu peguei, fiz gravação, vi como eu entro no carro, da tábua de transferência que a gente usa, que é uma coisa que muitas pessoas não conhecem. Todos os lugares que eu vou, os manobristas falam, nossa, que interessante. Então eu divulguei lá também. E tudo que a gente vai vendo pela cidade que falta, a gente vai lá e faz um post. Tenta, porque são muitas coisas que a gente passa, né? Aí eu mostro Repete dirigindo. o live, como é o site? Tetras Life, né, vida de tetraplégico.com.br. E a ideia é levar informação às pessoas tetraplégicas Aham, ou com deficiência de isso. modo geral e tal, né? Aham, aham. Que Então, a nosso interessante. exemplo, e também a gente presta consultoria, né, para empresas, sobre tudo que poderia ser adaptado. Uhum. Legal. Claudinha, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Você gostaria de mandar alguma mensagem, falar mais alguma coisa aqui para o pessoal que está nos assistindo? Depois esse vídeo vai ficar nos nossos Instagrams, eu publico no meu, você publica no seu, e muito mais pessoas vão acessar, como tem acontecido aqui nos bate-papos que eu tenho feito. Uhum. E o que você gostaria de deixar aqui de recado
para o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir. Certo. Eu até anotei, com licença, que eu vou dar uma relembrada, que são tantas coisas, mas eu vou ser bem breve. Não, não tem pressa. Não Por tem pressa. exemplo, no seu caso, né, o que você poderia contribuir? Pode ajudar a transformar essas necessidades nossas em políticas públicas, incentivar programas de esporte adaptado, trabalhar por acessibilidade nos equipamentos esportivos públicos. Isso é uma coisa bem séria e que a gente precisa, porque as pessoas falam assim, a atividade física, vai fazer. O que adianta ter atividade física se a gente não consegue ter acesso a ela, né? Então, uma coisa que quase raras pessoas pensam nisso, né? E fiscalizar se essas políticas existentes estão sendo cumpridas mesmo. Porque até hoje, nesse parque, tem um outro parque que eu vi, Hermelino Matarazzo, eles dizem lá que tem, mas está sendo feito realmente? Os equipamentos estão funcionando? Tem pessoas chegando lá? Porque a gente também precisa ter o acesso lá. O que adianta ter tanta coisa e a gente não consegue chegar? Porque não tem Pois é, ônibus, transporte público é terrível, que você sabe, né? exatamente. Um dos meus compromissos, e que eu já tenho batalhado faz tempo, mas é um compromisso meu enquanto candidato e será enquanto parlamentar, é justamente a mobilidade urbana, né? Mobilidade com acessibilidade. E senão, a cidade nunca vai pertencer a nós também, né? Sim, verdade. Isso é muito importante, muito bem lembrado. Olha, aqui a nossa telespectadora, eu acho, Sapatilhas de Atletismo, colocou aqui o site. O Obrigado, obrigado, site, obrigada. obrigado. Então, Sapatilhas de atletismo. É uma pessoa que vende sapatilhas para atletas, tanto comuns como os PCDs. que legal, muito obrigado. Olha, agora entrou a Cida, mas Cida, está acabando aqui o nosso programa. Mas olha, Cláudia, muito bem lembradas as questões que você colocou, eu te agradeço muito por ter colocado essas questões que são importantíssimas e tem que acontecer, né? Hoje eu conversei com um amigo que vai trabalhar em minha campanha, que vai me ajudar, assim como você tem me ajudado, e ele colocou essa questão, ele falou assim, é muito importante a sua candidatura porque nós somos considerados cidadãos de segunda classe, né? Ou E, invisíveis, né? Uma palavra bem certa também. então, exatamente. Então, é isso. E como você falou também, Cláudia, e eu fico orgulhoso de ouvir uma pessoa com deficiência falando, você falou que agora você não chora mais, agora você se impõe, né? É isso, viu? É isso que a gente tem que fazer. Parabéns. Parabéns, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. E a gente tem que fazer, inclusive, Cláudia, individualmente, né? Eu, você, a Cida, que é também uma pessoa com deficiência que nos assiste lá do Rio de Janeiro, é uma amiga minha, e acho que você lembra dela, né? Ela participava daquele grupo que a gente tinha sobre Sim, capacitismo, né? sim. É. Então, e a gente tem que se impor também coletivamente, né? Uhum, Enquanto grupo social, né? Nós somos um grupo social, né? uhum, A gente está isolado aqui, ali e tal, né? Mas a gente faz parte de um grupo. Você sabe disso, você acompanha muita gente, tem muita gente sim. que está com você no Tetras Life e etc. Né? A gente tem que Uhum, se impor também, né? sim, É isso. Mas verdade. muito obrigado, querida Eu que Deisiane. agradeço. Um beijo para você e tudo de bom e até a próxima. E não esqueçam, eu sou Tuca Munhoz, candidato a deputado estadual, já tenho um número, que é o 40113. Muito obrigado, Claudinha. Um grande beijo para você. Obrigada pela participação, obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, tchau.